Opa, dia do Submundo Gospel aqui com vocês. Já que algumas pessoas ficaram insatisfeitas em ver o que eu falei a respeito da Bíblia Dake, né? Deixa eu tirar um pouquinho aqui de baixo, peraí. Eu quero trazer para vocês hoje algumas Bíblias que foram consideradas por mim as piores que eu já peguei. Isso mesmo, são 1, 2, 3, 4, 5, são 7 Bíblias aqui que eu considero o pior que eu já vi em relação a Bíblias de estudo, tá? E tem uma menção honrosa ainda. Beleza? Olha só, hein? Caramba, é a primeira vez que eu vejo um top 5 das piores. Geralmente vocês veem o top 5 das melhores, né? Nós vamos falar das piores aqui. E eu não vou colocar aqui em nível, tá? Todas são ruins. Todas que eu vou mostrar são ruins. Eu vou mostrar ela e vou comentar o porquê eu considero ela como a pior ou uma das piores Bíblias de estudo que eu já vi. A primeira Bíblia de estudo que eu considero aqui ruim é a King James. A Bíblia de estudo King James atualizada, tá? Cara, é óbvio porque que eu considero essa Bíblia ruim, né? Vamos começar aqui por partes. A Bíblia fala que é King James, 400 anos, tá? E ela não é. Isso aqui é uma tradução genérica que foi criada ali usando o texto crítico e colocaram o nome King James, mas isso não tem nada da King James, né? O autor fala que ele quer aqui, ó, tá coçando a minha barriga. O autor fala que ele quer aqui usar o estilo da King James, mas nem isso ele conseguiu. Os comentários são esquisitos também, então não tem estudos aqui para valer, né? Você tem comentários, mas no fundo, totalmente sem graça. Não é uma Bíblia que pode ser considerada uma boa Bíblia de estudo. Pelo contrário, já pelo probleminha ali do cara ter falado que é uma King James e não é, né? Já deixa estranho, né? Então ela entra aí no meu top de piores Bíblias de estudo que a gente vai ver. Ó, e esse vídeo aqui do Submundo Gospel, ele só vai ficar disponível para quem é do Submundo mesmo, porque esse tema é complexo, né? Se me mataram por causa daquela Thompson, imagina as outras que tem aqui. Vamos continuar aqui, ó. A próxima Bíblia é a Bíblia de Jerusalém. Cara, que biblinha que foi uma decepção, hein? E quando eu comprei essa Bíblia de Jerusalém, na primeira vez, não foi essa aqui, foi uma anterior, me falaram que essa era a melhor Bíblia de estudo que tinha. Era a melhor tradução que tinha. E, cara, na real, aqui tem uma tradução do texto crítico, igual a todas as outras. E às vezes até faltando versículos. E quando você vai olhar o comentário, é um comentário acadêmico e que não adianta tanta coisa, sabe? Aí o pessoal que curte ela vai falar que essa Bíblia é excelente para entender o texto, né? É uma excelente Bíblia sobre traduções, né? Ela vai falar sobre o grego, sobre o hebraico, e realmente ela fala hebraico aqui e tudo mais, mas, cara, não faz sentido, não faz diferença no seu estudo uma Bíblia de Jerusalém. Os acadêmicos colocaram na nossa mente que ela é top, mas quando você vai ler, você percebe que, assim como todas as Bíblias, ela tem um ou outro comentário bom, mas no fundo é irrelevante. Além de ser uma Bíblia católica, né? Então ainda tem isso, uma Bíblia católica. Então ela entra aí no meu top de piores Bíblias que eu já vi. Outro pior Bíblia, deixa eu pegar uma polêmica aqui que ninguém esperava que eu colocasse. Vou pegar ela aqui, ó. Essa aqui vai surpreender vocês. Bíblia Herança Reformada. Não gostei dessa Bíblia. Achei ela extremamente fraca. E eu vou falar por quê para vocês a partir de agora. Ela tem comentários bons, tá bom? Tem os comentários são bons, acho que a questão nem é a qualidade dos comentários. Mas para você fazer um culto doméstico, ela entrega pouco, sabe? Ela foi pensada para fazer uma leitura na vida só. Porque vamos supor que você pregue um texto hoje, na sua casa, e aí semana que vem você pregue um texto que esteja perto do que você pregou. Você vai ter o mesmo comentário. Ela não te dá caminhos para você ir nos comentários dela. Então isso faz ela ser limitada. Você vai pregar a Bíblia Herança Reformada uma vez na vida e depois tudo que você falar, você já falou. Então, por isso que eu acho que ela entra nas piores Bíblias de estudo, né? Eu não sei o que a Cultura Cristã vai fazer
com ela, acho que eles pararam de editar ela, né? Tem muitos erros aqui também. E uma coisa que é boa nela é que ela tem estudos. Mas, cara, todas as Bíblias de estudo têm bons estudos. Então, não posso falar que essa é top, como falam assim, não. Não. Ela entra na classe das piores Bíblias de estudo, sim, tá bom? Outra Bíblia de estudo que eu vou falar aqui, que foi assim, outra decepção, é a Bíblia, então, aí o Cláudio não vai ver esse vídeo, ainda bem, né? Mas, ó, Bíblia textual, cara, que Bíblia palha essa aqui, viu? Principalmente pela ideia. Qual a ideia da Bíblia textual? Vamos pular aqui as propagandas e vamos falar direto o que é. A Bíblia textual é uma brincadeira de palavras, sabe? Ela muda o sentido de algumas palavras. Deixa eu falar uma parada para você, só para contextualizar. Quando você vai traduzir o texto bíblico, né, o texto hebraico ou grego, as palavras elas podem ter um ou mais sentidos ou significados. Tem até um termo para isso que fugiu a memória agora. O que acontece é que, dependendo do contexto, você tem que usar uma tradução, um sentido para aquela palavra. E dependendo do contexto, não tem como usar outra. Então, por exemplo, eu vou falar que eu estou usando uma camisa de manga. Eu posso falar que isso aqui é uma manga rosa, uma manga espada, né? Não, por quê? Porque o sentido da palavra manga não cabe nesse contexto. O que acontece é que a Bíblia textual ela faz essa brincadeira com os termos. E aí ela coloca alguns resultados, tem um termo para isso que eu esqueci, que não podem ser usados naquele contexto. E isso cria uma tradução estranha, tá bom? Então a Bíblia textual ela não é o melhor investimento da BV Books. O pessoal da BV Books sabe o que eu acho dela. Ela tem os estudos aqui atrás, mas também não vai ajudar muita coisa também, no caso. E o engraçado é que na época eles lançaram essa Bíblia e ela foi para a igreja, ela se tornou Bíblia principal de igrejas, né? E eu fiquei mais preocupado ainda. Já tá difícil ajudar as pessoas lendo a Bíblia padrão. Imagina agora que eles estão usando essa Bíblia aí que fica brincando com as palavras de grego e hebraico, né? Isso aí vai dar um problema. Eu acho que depois as pessoas abandonaram ela, eu não vejo mais ninguém falando sobre essa Bíblia, mas com certeza ela entra nas piores Bíblias de estudo que a gente já pegou. Uma Bíblia que entra também, mas eu não tenho mais, é a Bíblia Dake. A Bíblia Dake é uma das piores Bíblias que eu peguei. Eu vou falar para vocês por quê. O Dake, ele era muito esforçado. Eu não vou dizer que ele não se esforçou, tá? Ele trabalhou pra caramba. Só que o Dake usava um estilo de interpretação problemático demais, que é o estilo literalista. No estilo literalista, você tende a interpretar tudo de forma literal. E isso causa muita confusão, principalmente quando você chega nos profetas. A dificuldade de interpretar os profetas e o fato de ignorar que Jesus interpreta os profetas também, ele nos ensina a interpretar os profetas. Isso faz com que você crie interpretações problemáticas, e a Dake é cheia dessas interpretações problemáticas. Algumas pessoas falam assim, não, mas é só você comer o peixe e jogar o espinho fora. Cara, é melhor comer um peixe sem espinho, né? É melhor pegar uma Bíblia boa, ao invés de você ficar brincando aí de peixe, de fazer muqueca. Você já pega uma Bíblia top. Eu acho assim, né? Então, a Bíblia Dake tem muitos problemas, cara. Ela tem tantos problemas que uma editora desistiu dela, e aí a outra editora pegou e aí já esgotou de novo, e eles não sabem até agora se vão lançar de novo, porque ela realmente tem muitos problemas. E ó, a última edição da Dake não tem todos os comentários da Dake, de tão ruins que eles são. Eles tiraram um monte de comentário. Então eu fico imaginando que nível de comentários eram aqueles que foram tirados, né? Você já sabe, se tiraram é porque é muito ruim. Se os caras que vendem a Bíblia tiraram o comentário dele é porque era muito ruim. Então ela entra aí. Eu não tenho aqui a Dake mais, eu vendi, mas ela é muito ruim. Última Bíblia, ó, tem mais essa Bíblia e tem uma menção honrosa aqui que eu tenho que fazer com vocês. É a Bíblia de Estudo do Discípulo. Sem dúvida, uma das piores Bíblias que eu já peguei. Não apenas pelo material, mas pelos tipos de comentários que variam muito de um extremo ao outro, tá? Às vezes eles são calvinistas e às vezes eles são católicos. Não dá para entender isso. Então, como eu mostrei nos vídeos que tem no canal,
em vários vídeos que eu fiz sobre ela. Alguns comentários são bons, são interessantes, falam até de forma calvinista e tudo mais, e outros comentários pregam um tipo de salvação pelas obras, né? E aí nos estudos dela também é muito confuso, porque uma hora fala de um jeito, aí depois vai falar de um outro jeito, aí fica variando demais, é uma Bíblia confusa, né? A gente não sabe de que teologia que é essa Bíblia, isso é o pior, né? As pessoas compram achando que, sei lá, que é boa, a gente não sabe de onde veio esse material. É um material distribuído pela IBB. Algumas pessoas falam que é arminiana, mas eu acho que não é arminiana, tá? Algumas pessoas acham que ela pode ser adventista também, e ninguém sabe direito de onde vem. Então são comentários que alguns deles são interessantes, mas que outros são controversos. Acho que ela chega até se comprometer nos comentários. Uma hora comenta uma coisa e depois comenta outra, totalmente ao contrário. Então ela entra aí na fila das piores bíblias de estudo que eu já peguei aqui nos 2 canais que a gente tem. Agora uma menção honrosa. Vocês gostaram disso aqui? Ó? Que é a minha prateleira que eu trouxe lá de baixo. Né? Ficou legal aqui, né? Completou o cenário. Uma menção honrosa, pessoal, é a Taná. Essa é uma das piores bíblias que eu peguei na minha vida e eu vou explicar para vocês por quê. Aliás, não é a Taná, desculpa. Eu peguei errado. Não é a Taná. Não é a Taná mesmo. Ah, sim, é a Taná mesmo. É a Taná, deixa eu ver. É isso aí, é a Taná. O que acontece? Os judeus, eles não creem em Jesus. E aí, quando eles vão traduzir o Antigo Testamento, as referências a Jesus, eles removem. E isso foi assustador para mim. Aonde o texto de Isaías fala do Messias, eles removem na tradução do português descaradamente e eles fazem parecer que é o povo judeu. O Messias é o povo judeu. Eu achei isso assustador. Ainda mais para o judeu que espera a vinda de um Messias, né? Nem ele consegue achar isso na Bíblia mais, porque agora é o povo judeu. Então essa aqui é a pior tradução que eu já peguei até hoje. E olha só, por que eu trouxe ela para vocês? Muita gente acha que por ter sido feito por um judeu, ela é boa. Não é bem assim, tá? Não é bem assim. Vocês têm que analisar a mentalidade do judeu que fez ela, para vocês não acharem que só porque foi um judeu que fez é boa. Uma Bíblia, uma tradução que nega o Messias, não pode ser considerado sequer boa ou média, ela é péssima, tá bom? Então a menção honrosa da Taná, que acaba cometendo esse erro aí em vários textos. Você sabe que o Antigo Testamento fala sobre Jesus em vários textos, e aí eles vão remover aqui onde fala. No dia que eu gravei o vídeo dela lá pro canal Teologia Eatre, eu comentei sobre o livro de Isaías, eu li com eles, né? E aí eu mostrei onde que eles fazem isso. Isaías 53, tá bom? Eu vou até ler aqui, vou ver se eu consigo lembrar o que eu falei naquele dia. Isaías 53 na Taná, uma tradução direta do hebraico. Quem teria acreditado no que nós, as nações, ouvimos, e para quem foi revelada a ação do Eterno? Porque ele, aí eles colocam entre parênteses, porque ele, o povo de Israel, brotou como planta tenra e como raiz em terra seca. Então veja que eles fazem. Então é complicado, é complicado. Eu vou até confirmar aqui, ó, nessa Bíblia aqui, Isaías 53, né? Eu não sei, se você quiser, vai conferir na sua Bíblia também, mas eu vou conferir rapidinho aqui. Quem deu crédito à nossa pregação e quem se manifestou, a quem manifestou, porque foi crescendo um renovo perante ele, e como raiz que sai de terra seca. Então aqui é Jesus, e na deles é o povo judeu. Então, ixi, aí complica, né, judeu? Aí complica, hein? Ainda mais que no contexto do texto, esse Messias, ele faz coisas que o povo judeu nunca fez, né?
É complicado isso, por isso que ele entra nessa lista aqui. Gostou da minha lista? Ah, tá me odiando por causa da lista, né? Relaxa, rapaz. E vai tomar alguma coisa, vai beber um pouquinho. Bebe um vinhozinho, relaxa, vai descansar, porque é só a minha opinião, isso não significa nada para muita gente, então não fica preocupado com isso não. Mas para algumas pessoas é interessante, né? Fazer um top aí das piores bíblias de estudo. Eu acho que isso aqui pode até dar problema de novo para mim. Por isso que vai ficar aqui no nosso submundo gospel, né? Gospel, tá? Só para quem interessar mesmo, e nem todo mundo pode ter acesso a esse conteúdo. Fique com Deus, até mais e tchau.